Boa tarde a todos. Meu nome é Eline Ferreira, eu sou sócia de Caginal Leonardo, eu sou advogada, e hoje eu tenho a honra de apresentar esse Table Topic 1, que, resumindo o título longo, é um tópico sobre inovação aberta e os desafios que se tem no Brasil para se fazer a inovação aberta. Lembrando que, sendo um Table Topic, a gente tem algumas pessoas que estão aqui conosco no Zoom e outros que estão assistindo pela plataforma do Congresso, certo? Quem está no Zoom pode fazer perguntas, só peço que, por gentileza, levante a mão usando a ferramenta do Zoom para levantar a mãozinha, tá? Na qualidade de moderadora, eu tenho a honra de chamar aqui para conversar conosco 4 profissionais que têm bastante experiência em inovação aberta. Vou desde já apresentá-los, que são a Aline Schürmann, que ela é coordenadora jurídica e gerente de IPI do Instituto de Pesquisa Eldorado. Também do Instituto de Pesquisas Eldorado, nós temos aqui o Loiberto Vervibe, que todos conhecem como Arara, então chamarei-o de Arara aqui. E ele é gerente de inovação do Instituto de Pesquisas Eldorado, trabalha junto com a Aline. E, representando a BASF S.A., temos aqui a Carolina Pavan, que ela é, enfim, assessora de propriedade intelectual da BASF S.A., e o Rony aqui, o Sato, que é o gerente de tecnologia e inovação da BASF S.A., e é responsável por, entre outras iniciativas, o ONONO, que é um centro de inovação aberta da BASF. E para que a gente coloque todo mundo na mesma página, eu sou moderadora, então não vou roubar tempo dos palestrantes, que é quem, enfim, sabe de verdade falar sobre o tema. Eu trouxe aqui uma modesta apresentação só para a gente colocar todo mundo na mesma página no que se refere a conceitos sobre inovação aberta. Primeiro, o que é inovação aberta, né? As pessoas acham que inovação aberta, ela nasceu no Vale do Silício, que nunca antes se fez inovação aberta, e não é bem isso. Inovação aberta, de um modo geral, é qualquer inovação que ela é feita combinando ideias internas e externas de uma instituição. É quando uma instituição colabora com outra para gerar inovação. E o que é inovação? Inovação é basicamente você melhorar um produto ou processo, ou conforme a definição que está aí na tela de vocês, do Manual de Oslo, é você criar, né, um novo produto ou processo melhorados, ou combinação de um produto ou processo melhorado, que difere significativamente dos anteriores, e que pode ser disponibilizado para um usuário, né? Embora o conceito de inovação aberta, a existência da inovação aberta, ela não seja uma coisa nova, ela existe pelo menos desde o século XIX, a gente teve uma sistematização feita por esse autor que está na tela, que é o Chesbrough, que ele sim do Vale do Silício, em que ele divide a inovação aberta da inovação fechada, que a inovação fechada é aquela que é feita toda dentro de um âmbito de uma mesma instituição. Não confundir os conceitos de inovação aberta e inovação fechada, que são estratégias de inovação, né, com os tipos de inovação que a gente estuda na teoria do Joseph Schumpeter, né? Quem gosta de economia provavelmente já leu a teoria econômica do Schumpeter quando fala de inovação, em especial, né, a teoria dele da destruição criativa. Não vou me alugar aqui, Schumpeter é muito complexo, mas quem tiver interesse em ler o Schumpeter, ele fala, né, justamente dos diferentes tipos de inovação. Alguns princípios interessantes aqui da inovação aberta, comparado com a inovação fechada, que vale a pena trazer, são os seguintes, né? A inovação aberta, ela parte do pressuposto
de que uma única instituição não vai ter todas as melhores cabeças do mercado. Então, para que você gere melhores soluções, é interessante que você colabore com outros profissionais do mercado que não estão na sua instituição. Além disso, a inovação aberta, ela parte do pressuposto de que é possível você criar valor sem que o P&D esteja todo internalizado na sua instituição. Você pode aproveitar, né, inputs que vieram de outros lugares para gerar essa inovação. E uma outra questão que a inovação aberta ela enfatiza muito, que é o que é vencedor é o modelo de negócios, não quem chegou primeiro. E na história da inovação, a gente tem vários exemplos de inovações que o pioneiro não foi quem se estabeleceu no final. O Arara estudou no ITA, né, ele com certeza conhece a história do de Havilland Comets, que foi o primeiro avião a jato, e ele não foi o que vingou. O que vingou foram os aviões, enfim, da McDonnell Douglas, da Boeing, aviões que vieram depois, né? E, por último, no que se refere a PI especificamente, né? E dentro de PI você tem um mundo de direitos, né? Não é só patente, quando a gente está falando de inovação, não podemos nos esquecer disso, existem outras coisas na vida. Se tem na inovação aberta a percepção de que você pode obter lucros do uso da sua inovação por terceiros, sem você ter o controle total da PI. Você pode trabalhar num esquema de parceria com terceiros, você pode ser um condômino, digamos assim, na PI que é gerada de um projeto. E, por fim, né, porque eu sou advogada, algumas legislações importantes sobre o tema. A gente tem, obviamente, a nossa lei de inovação, que é de 2004, mas ela foi profundamente modificada em 2016, com emendas que foram feitas ao texto da lei, em 2018, com um novo regulamento da nossa lei de inovação. Eu estou falando da lei de inovação federal. Além da lei de inovação federal, nós temos as leis de inovação estaduais, que não podem se divorciar muito do que fala a lei federal, né, pelo princípio constitucional da simetria, mas tem um espaçozinho ali de inovação em relação à lei federal. A gente tem a nossa LPI, que trata, né, de inovação aberta de um jeito ou de outro, nos artigos 88 a 93. A lei do bem, que já tratando de incentivos, né, à inovação. A lei de informática, que, por incrível que pareça, é atualmente a principal lei de fomento no Brasil para a inovação. E isso o pessoal do Eldorado pode detalhar melhor. Nós temos a lei do nosso FNDCT, que infelizmente está bastante contingenciada esse ano, inclusive, vocês não vão contar para ninguém, mas tem uma petição na internet para pedir para que se descontingencie o FNDCT dentro dos movimentos da indústria e da academia, reconhecendo a importância desse fundo para a inovação. E ainda existem diversos fundos setoriais, fomentos específicos, via editais do CNPq e das fundações de apoio e amparo à pesquisa estaduais, como a FAPESP, né? A FAPESP dos fomentos estaduais é, sem dúvida, aquele que é o principal. Dentro dos fundos setoriais, os fomentos específicos, nós temos a lei do petróleo, a lei que regula também o mercado de energia, que obrigam a diversos investimentos que são obrigatórios por parte dos atores desses mercados no que se refere à inovação. Como eu falei, eu fui bastante breve, eu realmente só introduzi o assunto. E eu queria agora convidar a Aline Schirman, minha xará, aliás, muito importante, na hora de fazerem perguntas nesse table topic, por favor, especifiquem para qual Aline vocês estão perguntando. Isso é muito importante. E eu peço que ela, por gentileza, ela introduza a perspectiva do Instituto Eldorado com relação à inovação aberta
E, gente, lembrando, estamos num tabletop, mais uma vez vocês podem perguntar, quem está aqui no Zoom não tem o menor problema, só levantem a mão, tá bom? Obrigada. Aline, eu acho que você está no mudo. Eu não estou ouvindo a Aline, alguém está ouvindo? Não, eu também não ouço, Aline. Tá, a gente não está te ouvindo, Aline. Eu não sei se é problema de conexão. A gente não te ouve, Aline. Talvez seja o fone. Talvez Talvez seja o você fone. tenha. Tentar Aline, desconectar o fone. experimenta sair e entrar no Zoom de novo, que ele não deve estar usando o seu computador. Ou desconectar o fone, talvez ajude. Agora acho que sim. Aline, Sim. sim, Aline, agora está perfeitamente, pode falar. E a minha tela, vocês estão conseguindo ver? Não. Então, deixa eu compartilhar aqui, então, rapidinho. Agora, gente, dando para ver? Perfeitamente. Então, perfeito. Sobre esse nosso assunto, aqui a gente vai falar bem especificamente, eu e o Arara, né, sobre o papel da ICT e os desafios, né, na inovação aberta e como é que a gente se comporta dentro desse ecossistema, né. Arara, não sei se você quer apresentar um pouquinho do nosso instituto, para o pessoal conhecer a gente, saber um pouquinho do que a gente faz aqui. Eu não estou conseguindo ouvir você, Arara. Acho que está fechado o seu microfone. Puxa, é a frase que a gente mais escuta durante esses períodos de transmissão, né? Eu já devo ter cometido isso uma centena de vezes, mas ainda não me corrigi. Então, pessoal, é um prazer explicar um pouquinho para vocês do que a gente é e como a gente, nesse cenário, né, se comporta, principalmente com relação aos tópicos de inovação aberta, tá, que são um dos principais pilares da nossa organização. A gente é uma instituição de ciência e tecnologia. A gente já tem cerca de 21 anos de mercado. A gente começou no finalzinho de 99, usando, como a Aline Ferreira bem comentou, o esteio da lei de informática como mola iniciadora, né? E, de lá para cá, a gente conseguiu um número expressivo de colaboradores. A gente tem uma área bastante grande para poder abrigá-los, obviamente pela necessidade de laboratórios, né? A gente hoje em dia deve estar com alguma coisa perto de, segundo o slide, a gente está com 800, mas a gente já deve estar com mais, a gente deve estar com quase 1.000 colaboradores. A gente tem laboratórios bastante importantes na área de compatibilidade eletromagnética, desenvolvimento de produto. Então, a gente tem um foco inicialmente muito forte em tecnologia da informação e comunicação, mas mais voltado à geração de produto, seja ele um produto físico, hardware, seja ele um produto em software, né? A gente tem unidades em Campinas, Brasília, Manaus, Porto Alegre, basicamente em função dos mercados e das necessidades específicas da lei de informática, que foi se desenhando de uma forma um pouquinho diferenciada. Basicamente, são aquelas estratégias do governo de conseguir distribuir as atividades de pesquisa e desenvolvimento pelo país, né? A gente também é reconhecido como uma das melhores empresas para começar a carreira, para se trabalhar. Tá? Os nossos principais focos hoje em dia são microeletrônica. A gente tem um laboratório interessante para desenvolvimento de microeletrônica aqui no Brasil, desenvolvimento de soluções móveis, estamos falando de celulares, comunicação IoT, comunicação específica ponto a ponto, tá? A gente tem um time
muito forte na área de visão computacional e inteligência artificial. Tá? A gente tem também desenvolvido várias soluções para atividades industriais. A gente desenvolve soluções tanto de processo quanto de produto para as empresas da área. A gente tem parceria com a maior parte das empresas de TIC da região. Nosso mecanismo de trabalho, essencialmente, é efetuar parcerias com universidades e, eventualmente, com aceleradoras de startups, para a gente conseguir conectar esse ecossistema de inovação. Tá? E, para isso, a gente precisou dominar uma série de mecanismos de fomento e entender como é que a gente consegue oferecer as melhores possibilidades para as empresas baseados nesses tipos de fomento e nas nossas competências. Tá? A ideia aí é que a gente consiga trazer as melhores competências do mercado para uma determinada necessidade, junto com fomento que seja mais viável para a empresa que está nos consultando. Então, de certa forma, a gente se posiciona como um elemento muito forte na cadeia de inovação, ligando o gerador de conhecimento, que é a academia, né, às necessidades industriais que a gente tem de acrescentar. Fechando esse cenário, né, a gente é também uma unidade Embrapi, de maneira que a gente acrescenta mais uma possibilidade de fomento ao cenário, essa definitivamente ligada ao cenário industrial, que pode apoiar muitas das empresas de vocês nesse sentido. Agora, acho que a Aline consegue explicar um pouquinho mais sobre inovação aberta e qual é o nosso posicionamento, né, Aline? Isso mesmo. A gente trouxe aqui para vocês um mapa, né, para demonstrar qual que é e deixar mais claro qual que é o papel da ICT, né? O Eldorado, ele é uma ICT, então qual é o papel dele nesse ecossistema de inovação aberta? Então, basicamente, como a Arara comentou, a gente conecta, né, as universidades, os inventores, a pesquisa básica, né, as empresas, né, a fase de implementação. Então, a gente faz prova de aplicabilidade de conceito, a gente desenvolve o produto, né, por meio da infraestrutura que o Eldorado tem, que foi todo esse detalhamento que o Arara trouxe, né, as pessoas e o know-how que a gente obtém em cada um dos projetos que a gente executa, né. Então, a nossa ideia aqui é conectar a pesquisa ou a startup, algo que não está tão estruturado e pronto para o mercado, com as empresas. E isso a gente faz através dos nossos profissionais, né? O Eldorado, ele tem, como a Arara comentou, profissionais com diversas capacitações e muito prontos e preparados para lidar com muito tipo de tecnologia que normalmente está à frente daquilo que o mercado tem disponível, né? Que tem disponível no mercado. Então, recentemente, né, no ano passado, o Eldorado, ele participou de uma pesquisa em conjunto com a Deloitte, e essa pesquisa, ela avaliou empresas de serviço e a maioria das empresas de TIC, né, como o Arara comentou, a gente está envolvido muito nessa parte de TIC, né, o Eldorado, ele é 100% conectado com o TIC, para entender como é que está esse ecossistema de inovação aberta e como é que as empresas e as indústrias se comportam, né. E a gente acabou entendendo que no desenvolvimento de produto, né, 77% das empresas, elas inovam no contexto nacional, ou seja, elas desenvolvem produtos novos para as empresas no mercado do Brasil e não no mercado mundial. Só 3% das empresas no Brasil desenvolvem produtos que são inovação para âmbito mundial. E 20% incorpora tecnologia que vem, né, das suas matrizes ou de outras parcerias que elas têm, né? Então, a gente começa a entender que o investimento de TIC, ele é sempre focado em P&D, e as empresas, elas preferem realizar desenvolvimento interno, né, junto com, às vezes, parceiros, né, que fazem essa conexão com o ICT ou com próprias universidades, né. Empresa que não tem desenvolvimento interno, ela prefere comprar a solução própria, né. E o que mais chamou a nossa atenção, e a gente trouxe para compartilhar aqui hoje com vocês, é que 47% das empresas, né, das indústrias que participaram da pesquisa, elas não conhecem bem as tendências mais recentes de tecnologia.
e 32% não vê aplicabilidade em relação ao negócio da empresa. Então, a gente percebe que a inovação aberta, apesar de estar muito presente naquilo que as empresas desenvolvem e fazem no seu dia a dia, né, não existe uma facilidade em conectar tudo isso no mercado nacional. Arara, você quer colocar mais um pouquinho sobre esse ponto que a gente conversou e trazer mais contexto para o pessoal? Isso, isso sim. Tem algumas coisas bastante interessantes que valeria a pena a gente acrescentar. Sim, realmente, uma boa parte das grandes empresas que nós temos aqui no Brasil, elas trazem sua tecnologia de fora, né, e ela, de certa forma, precisa se ater a esses parâmetros. Tá? Isso não é demérito e acontece em qualquer lugar. É muito mais fácil você gerenciar uma empresa que seja harmônica. Mas a gente vê um espaço muito bom para o desenvolvimento de produtos, primeiro, para resolver problemas próprios do nosso ecossistema, do nosso ambiente nacional, né, que tem, na verdade, um enorme potencial de exportação. Tá? Algumas das empresas já perceberam isso. A gente já teve casos com empresas da área de TIC que desenhavam computadores em que os modelos vinham sendo desenvolvidos lá de fora e a gente teve a oportunidade de desenvolver, durante um determinado período, um produto que seria muito competitivo, fazendo uma escolha um pouco diferente dos itens que o compunham. Tá? Ele acabou virando produto de exportação durante algum tempo para essa empresa e ela se beneficiou, digamos, de um acidental caso de exportação de tecnologia, exportação de inovação brasileira. Eu acredito que sim, a gente consiga, a despeito da falta de conhecimento, principalmente baseado no fato da inovação ser realmente aberta, a gente poder estar trazendo tópicos que estejam realmente atualizados em relação ao mundo, né, onde eles se processam, sim, acho que a gente tem condição de trazer um pouco de inovação mais ampla para o nosso país. Então, a gente tem um ambiente de inovação aberta em que as empresas têm uma certa dificuldade de fazer realmente, como a Aline Schumann disse, a ligação entre os diversos pontos. Tá? Então, as empresas sabem das vantagens de realizar inovação aberta, a gente tem aí cerca de 60% das empresas percebendo isso como importante, né? E realizando algum tipo de investimento em pesquisa e desenvolvimento em TIC. Algumas não realizam, 33% usam esse movimento totalmente externo e provavelmente dependem de suas matrizes para essa atualização. Né? E aqui a gente apresenta uma matriz de situações em que essa inovação aberta não está sendo realizada. A primeira delas, a empresa não está preparada para atuar dessa forma. Tá? Essa é uma afirmação forte, uma vez que as nossas circunstâncias legais são bem peculiares. Então, por mais que a empresa diga que não está preocupada com isso, ou que ela não está preparada para lidar com isso, todo o cenário de apontamento de RH, todo o cenário tributário, todo o cenário fiscal é específico. Então, sim, ela já tem competência para isso e deve estar fazendo, só não percebe que seja P&D, que não seja uma atividade inovadora. Ela está olhando somente para a atuação dela aqui no Brasil e não percebeu que, na verdade, essas adaptações em relação à matriz são inovadoras e são necessárias, senão você não conseguiria sobreviver aqui. Então, de um jeito ou de outro, você já tem um pezinho na inovação. A dificuldade de gerenciar relacionamentos, esse é um problema complicado, talvez, do nosso ecossistema. A gente tem uma dificuldade grande em conectar a academia direto aos problemas de negócios imediatos. A academia está acostumada com prazos mais longos e gera conhecimento que possa ser empregado de uma forma mais ampla. Então, a pesquisa, que deveria ser a pesquisa não a pesquisa pura, mas a pesquisa aplicada, fica um pouco longe do alcance do ambiente acadêmico, mas talvez seja uma oportunidade legal para as instituições de ciência e tecnologia quebrarem esse ponto. A empresa, por exemplo, não estar
desejosa de compartilhar sua propriedade intelectual. Talvez isso seja um problema ligado mais à falta de hábito de executar relacionamentos de compartilhamento de propriedade intelectual. Existem maneiras muito interessantes de você poder trabalhar isso, que vão ser benéficas para todas as áreas, e hoje em dia a maneira mais trivial é manter o conhecimento totalmente dentro da empresa. Tá? À medida que o tempo passa e as inovações vão realmente surgindo em qualquer lugar, provavelmente a gente vai ter que encontrar um caminho mais confortável para esse tipo de relacionamento, para que as empresas consigam obter a velocidade que, de verdade, todos estamos desejando. Aline, você pode complementar um pouco em cima disso? Sim, sim. A gente percebe muito esse ponto, né, Arara, que a gente colocou da dificuldade em compartilhar a propriedade intelectual, né? A maior parte dos nossos parceiros são de TIC, então nenhum deles quer ter uma dependência com o terceiro em relação a essa propriedade intelectual que é resultado da pesquisa. Isso dificulta muito o relacionamento com a universidade, né? E aí vem o desafio do Eldorado enquanto ECT, de conseguir analisar todo o arcabouço legal e contornar tudo isso em conjunto com as universidades, né? O Eldorado, ele se relaciona com universidades de todo o ecossistema nacional, então a gente trabalha muito com universidade federal, universidade privada, né, também, mas a gente acaba percebendo que isso trava determinados desenvolvimentos, né? Porque como a gente já colocou, a pesquisa básica, ela vem da universidade, então, às vezes, eu tenho uma dependência enquanto ICT da universidade para desenvolver a melhor tecnologia para o meu cliente, mas ele não quer compartilhar com a universidade. Então, a gente trouxe um pouquinho disso, né, nos próximos slides para compartilhar com vocês como é que a gente tem feito para tentar destravar esse processo. Mas antes eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os incentivos para a inovação aberta. Como a Aline falou lá no começo, a gente tem vários tipos de recursos e incentivos, e eu vou trazer um pouquinho para vocês de quais são as limitações relacionadas a essa liberdade da propriedade intelectual para a indústria, tá? Então, eu vou trazer mais esse contexto. Então, quando a gente fala aqui de ANP, ANEEL e esse tipo de fomento, eles têm uma regra um pouco mais flexível, né? A ANP e a ANEEL, normalmente, eles utilizam uma regra que é a sua contrapartida financeira, quando você vai executar projetos para eles. Então, se o Eldorado, ele é um parceiro de uma empresa que está utilizando lá a ANEEL, o incentivo ANEEL, a gente vai avaliar o quanto o Eldorado contribuiu com aquele desenvolvimento, com aquela pesquisa, e quanto a empresa contribuiu e incluiu no seu naquele desenvolvimento, naquele produto, e fazer essa divisão. Então, existe uma flexibilidade desse tipo de empresa, tanto para a ANP quanto para a ANEEL. Quando a gente fala de PPI, né, que já é Softex, principalmente, que a gente traz, eles têm uma dificuldade que é mais, vamos dizer assim, do tipo de produto, né, que vem. Então, essa propriedade intelectual, normalmente, ela está um pouquinho mais travada, né, ela não é disponível, né, a empresa, ela investe no PPI, mas ela não consegue direcionar aquele PPI, né, pelo tipo de fomento que a gente está tratando aqui, e também não consegue obter a propriedade intelectual lá no final, né. Isso é até objeto de bastante discussão, de bastante estudo, né, para ver como é que a gente faz para viabilizar e fomentar o ecossistema de inovação, né? Esse é um ponto bem importante, quem puder acompanhar e se atualizar sobre isso é bem interessante. A gente também fala muito, né, desses incentivos fiscais, que são a Lei do Bem, PADIS, Rota 2030 e Lei de Informática. Essas legislações, elas são muito tranquilas para você trabalhar em desenvolvimento e em relação à propriedade intelectual, então vai mais do acordo e da vontade das partes, então você consegue liberar a propriedade intelectual eventualmente, né, para o seu cliente, para a sua indústria, sem grandes dificuldades, se essa for a sistemática, né, que você pretende trabalhar e adotar. E aqui para os recursos não reembolsáveis, como o Arara ele é o nosso coordenador em Embrapi, eu acho que seria legal, Arara, bacana você compartilhar com o pessoal, porque tem algumas regrinhas que são bem interessantes, né, e bem peculiares. Bem, o modelo da Embrapi é um modelo baseado no Fraunhofer. Então, eles escolheram algumas instituições que têm competências bem específicas e concederam benefícios que permitem à indústria
gerar seus novos produtos ou gerar novas alternativas inovadoras, né, de negócios ou de serviços, produtos. Ou seja, a ideia é fazer com que a inovação realmente chegue à indústria ou chegue ao mercado, né? Completar realmente o ciclo de inovação. O conhecimento puro não é suficiente. Para isso, algumas das amarras tiveram que ser desfeitas. O processo foi montado, primeiro, objetivando atender às necessidades das indústrias, das empresas, tá? Ou seja, estamos falando que não existe um foco específico para uma chamada, como acontecia na FINEP, mas você tem unidades que são específicas de cada área e você pode procurá-las e realizar seus projetos. Esse era o primeiro problema, escolher algo que fosse de acordo com suas necessidades. O segundo é a velocidade. Então, eles trabalharam para que os processos em Embrapi fossem ágeis o suficiente para que a empresa não perdesse o ponto da inovação. Então, a nossa medida de desempenho está em cima de você buscar fechar um projeto em cerca de 2 meses de discussão. E o projeto iniciar imediatamente, basicamente a partir de sua assinatura. Ou seja, uma diferença muito grande para a maior parte dos mecanismos que exigem um tipo de escolha, né, publicação, divulgação, disponibilidade de receita. Então, até aí, tá, esse é o cenário. Mas como é que você consegue realmente agilizar essa discussão, né? Uma delas é que você pode negociar de forma livre a propriedade intelectual com os seus possíveis clientes, tá? Desta forma, você tem uma certa segurança daquilo que vai ser gerado como propriedade intelectual, para que realmente componha o produto do cliente e ele não tenha problemas em trafegar com essa solução ao longo de sua vida, de sua existência empresarial, tá? O que a Embrapi, do outro lado, sugere? Olha, é importante que essas propriedades intelectuais sejam geradas, sejam registradas no INPI, preferencialmente com o registro do parceiro, ou seja, a gente está falando que a empresa vai registrar, que nós também apareceremos como executores, coautores, né, num determinado processo, e que isso possa ser negociado em qualquer percentual durante a execução do projeto. Ou seja, nós estamos falando de um modelo em que se privilegia o registro da propriedade intelectual, ou seja, o resultado deve acontecer, e que ele deve realmente ter liberdade de acordo com a necessidade do plano de ação da própria empresa, tá? Então, esse é um mecanismo que dá bastante liberdade para as empresas e facilita a velocidade digamos, de assinatura e de alinhamento, né, entre as necessidades. Aline? É isso mesmo. A gente trouxe também aqui um pouco para vocês o tipo de indicador que cada um desses fomentos acompanha, né? Então, quando a gente fala de Embrapi, ele traz uma meta para a CT na acreditação e para acreditar e manter aquele convênio. Então, como a Arara disse, é muito importante esse registro no INPI, porque ele acaba compondo o indicador da unidade Embrapi, né? A FINEP, ela acompanha as titulações, artigos e patentes, o PADIS, ele é acompanhado como indicador de inovação, né? A ANEEL e a ANP, elas têm uma pontuação diferenciada por patentes, né, para registro de patente, e quando a gente fala do marco legal, e eu acho que é um ponto, né, que é de interesse comum, até quando a gente conversou um pouquinho até com o pessoal da BASF, foi a questão do marco legal da inovação que flexibilizou a negociação com as universidades, né, em relação à propriedade intelectual. Eu acho que todo mundo que lida com universidade, né, no seu dia a dia, aí para desenvolver pesquisa, sabe da dificuldade que a gente tem para conseguir, eventualmente, liberar a propriedade intelectual. Então, o marco legal da inovação, ele trouxe alguns mecanismos, né, que possibilitam que a gente consiga, eventualmente, ficar com 100% da propriedade intelectual, a universidade ceder ou licenciar essa propriedade intelectual, desde que a gente consiga remunerá-la especificamente por aquilo que é disponibilizado, né? O Eldorado, em relação às universidades que ele trabalha, ele já pratica um modelo
que é estabelecer um valor. Então, a gente paga um prêmio por cada patente desenvolvida, por cada registro e cada ativo que é desenvolvido naquele projeto. Isso tem muita conexão com esse marco legal da inovação. Isso trouxe um diferencial muito grande, uma tranquilidade muito grande para o Instituto trabalhar com a universidade dentro do projeto e trazer essa inovação lá da pesquisa básica, sabe? Então, é bem interessante. Outro ponto que a gente gostaria muito de compartilhar com vocês são os fomentos que subsidiam os custos de registro, né? Então, todos esses fomentos que a gente trouxe, né? Quanto a gente fala de BNDES, Embrapi, FINEP, LI, todos eles comportam os custos de registro, né, de propriedade intelectual e de manutenção, com exceção da Embrapi, que ainda não está muito claro para a gente, então a gente não arrisca, a gente tende a falar que não dá para fazer, mas tem um pequeno detalhe, né, todos os custos eles têm que ocorrer durante a execução do projeto, né, então isso é meio complicado quando a gente fala de patente, né, e olha lá para o backlog, famoso backlog, não tem como pagar as anuidades da patente e talvez também quando você chegue ao final do projeto que você vai conseguir depositar aquele produto, né, aquele ativo no INPI, talvez você não consiga cobertura de vigência, né? Então, são esses detalhes que a gente precisa se atentar quando a gente trabalha com fomento, mas, de uma forma geral, é bastante positivo, né? Eu vou trazer aqui agora para o Arara falar de alguns cases, né, que o Eldorado participou em projetos inovadores, né, com parceiros. Arara, você quer compartilhar com o pessoal? Uhum. Tá, pensei que tivesse travado para variar. Então, a ideia da gente é trazer alguns exemplos de sucesso entre parcerias inovadoras, né, que resultaram algumas coisas bem interessantes no nosso cenário. À medida que a gente veio penetrando nesse cenário de pandemia, algumas das associações às quais a gente pertence, algumas das entidades de governo começaram a voltar suas possibilidades para o apoio à pandemia. A Embrapi não foi diferente. Ela reservou uma verba de emergência para conseguir apoiar soluções que mitigassem os efeitos da pandemia. A gente estava desenvolvendo, junto a uma empresa, um produto que seria utilizado para fazer tratamento de câncer na cavidade intestinal. Tá? É um tratamento complicado, mas que basicamente exige uma circulação de produtos quimioterápicos controlada, com pressão controlada, vazão controlada. Quando surgiu a pandemia, o pessoal olhou, achou interessante, e numa das discussões, eles lembraram de um produto que eles tinham há muito tempo, um dispositivo chamado ECMO, é um dispositivo para respiração extracorpórea. Tá? Nesse dispositivo, à semelhança dos processos de diálise, tá? Você faz circular o sangue dentro de uma cavidade, e essa cavidade tem uma membrana que é permeável ao oxigênio. E aí, se você controla os fluxos sanguíneos e o fluxo de oxigênio, você consegue simular a operação que ocorre nos pulmões, né, fora dos pulmões da pessoa, aliviando a carga de trabalho que os próprios pulmões teriam. Isso é usado normalmente quando você tem a pessoa com alguma dificuldade de recuperação pulmonar e você consegue, realizando a ventilação de forma extracorpórea, deixar que o próprio pulmão se recupere. Tá? Esse era o objetivo do produto, e a gente conseguiu, então, sair de um produto que estava quase desenvolvido para cirurgias ou para quimioterapias específicas, né? Gerar um produto para circulação extracorpórea que resultou já em vendas internacionais para a empresa, e a gente está falando de um projeto que durou 6 meses. Tá? Ele gerou um produto, quer dizer, é uma inovação aberta, foram usadas soluções abertas, né, no que diz respeito a controle de fluxos, controle de temperaturas. Quer dizer, a gente partiu de um produto que já tinha inovação aberta,
digamos, aproveitou um pouco mais o conceito de inovação, geramos um novo produto que, graças a esse esforço para a pandemia, resolveu já o problema de muitas pessoas aqui no Brasil. Foi um caso bem rápido, que só poderia ter ocorrido em caso de inovação aberta. Não daria para você iniciar um projeto do zero e fazer isso. Aline, podemos passar para o próximo? Você quer falar alguma coisa? Não, Arara, vamos falar do próximo já. Tá. O próximo é um produto também inovador. Tá? Uma determinada empresa decidiu lançar produtos que eram de categoria mundial. Até aí, ótimo. Muitas das empresas se beneficiam disso, né, lançando um produto só no mundo todo, mas como cada região do mundo tem suas peculiaridades, a nossa também tem. Então, uma parte dos benefícios que você tem na venda de produtos celulares aqui no Brasil só ocorre se uma parte dessa família de produtos tiver TV digital. É uma das nossas leis que foi criada basicamente para poder permitir a disseminação rápida da TV digital e que a gente pudesse aposentar com algum conforto os nossos mecanismos de TV analógica. Tá? Então, essa lei tem um objetivo claro, né? É uma substituição de um produto para outro, mas um produto internacional não vem com TV digital brasileira. Né? Aí, para resolver essa situação, a ideia foi, vamos então, sim, manter o produto de classe internacional. Esse produto tem uma conectividade para extensões muito, muito interessante, e então a gente vai desenvolver internamente uma solução para a TV digital brasileira, tá? Que foi o resultado desse nosso projeto. A gente conseguiu, em cerca de 1 ano, desenvolver uma solução que é fabricável em grande escala, tá? Ela consegue ser fabricada aqui no Brasil, fabricada internacionalmente. Então, o que a gente fez aqui foi trazer alguns kits, principalmente de mecânica fina, pré-fabricados de fora. O pessoal fez a integração, montagem e testes e validação aqui no Brasil, né? E esse foi um produto que foi um sucesso enquanto durou a linha dos produtos de classe internacional. Esses produtos depois tiveram seus mecanismos modificados, e aí essa solução já não podia mais ser utilizada. Mas, segundo a própria Embrapi, o investimento da Embrapi nesse projeto, tá, retornou em cerca de 6 meses de vendas do produto. Tá? Então, mostra a validade, né, do desenvolvimento de produtos ou de soluções aqui no Brasil. Ela retorna muito rápido para o governo. É um mecanismo muito interessante para ser utilizado, para que você mantenha a cadeia de inovação funcionando. Quer dizer, se funciona para o governo, funciona ainda melhor para as empresas. Tá? A gente tem também alguns casos em que a inovação não conseguiu ser atendida e valia a pena a gente chamar a atenção agora para tentar evitar possíveis problemas. Um dos casos, a gente estava trabalhando com uma empresa muito grande da área de eletrodomésticos, e o objetivo era desenvolver uma solução para refrigeração de cerveja, especificamente, né, que fosse baseado em algum tipo de tecnologia, tá? Que ele pudesse avisar você por um aplicativo que as cervejas na sua cervejeira estão acabando. Tá? Ou você tem tantas cervejas, você não tem cerveja. Então, antes de você retornar para casa, se você fizer a consulta, você já sabe o que tem lá ou não. Como é que eu vou dizer, é um modelo delimitado da geladeira inteligente, tá? Mas era uma coisa bastante interessante para ser desenvolvida na época. Tá? Esse desenvolvimento, como é que eu vou dizer, ele começou a ocorrer baseado em algumas premissas técnicas daqui, né? E quando a gente descobriu que essas premissas não eram suficientes para atingir o objetivo da empresa e pediu por uma tecnologia um pouco mais avançada, aí a gente descobriu que essa tecnologia já estava sendo discutida lá fora. E aí, a falta de comunicação dentro da empresa a respeito do que fazia parte do objetivo estratégico com o objetivo local
acabou fazendo com que o projeto fosse paralisado, porque a autorização para trabalhar com essa tecnologia só estava lá fora. Tá? Temos ainda mais um outro casinho legal, que foi até que antigo. A gente desenvolveu para uma empresa de TIC um composto de borracha patenteável, era esse o objetivo, né, para poder fazer tração de papel. Tá? Dá para vocês imaginarem que não são muitas empresas que precisam fazer tracionamento de papel nessa área, né? Mas uma delas estava interessada em desenvolver um leque de possibilidades aqui no Brasil. Tá? Era um movimento da empresa para trazer algumas das atividades de P&D para o nosso país, né? E depois que a gente conseguiu, estava fazendo o registro desse material, alguém fora completamente da cadeia de inovação se manifestou desesperado, avisando que a gente não podia registrar essa patente em nome da empresa. O que a gente descobriu? Ora, num desses acordos comerciais, o custo do desenvolvimento de um novo material ficou por conta da empresa que estava desenvolvendo o próprio material, e por isso ela recebia royalties da empresa de TIC em função disso. E a empresa, obviamente, se absteria durante algum tempo de desenvolver qualquer solução na área. Novamente, uma falha na cadeia de comunicação da empresa, que envolvia a propriedade intelectual, né, mas ficou limitada às pessoas da área comercial, né, as pessoas de procurement, acabou inviabilizando o projeto aqui no Brasil. O resultado foi bem interessante. A equipe acadêmica que desenvolveu o produto acabou gerando uma startup específica para desenvolvimento de materiais, está muito bem, obrigado. Eles são talvez os nossos maiores apoiadores cada vez que a gente precisa de um material diferente agora. Tá? Eles acharam que realmente esse caminho era um caminho de sucesso, e sim, a empresa que desenvolveu todo esse arcabouço, né, sabe que pode contar com gente nessa área aqui no Brasil, que de verdade era o primeiro objetivo do projeto. Acho que era isso que a gente tinha para apresentar para vocês de casos de sucesso e de relativo insucesso, mas que sempre são positivos, né, para poder apontar como a Open Innovation pode realmente ajudar. Muito obrigada, Arara e Aline. Eu acho muito interessante o case do Eldorado, como um todo, né, do Instituto, porque as pessoas têm a percepção, né, de que aqui no Brasil não é possível inovar em TIC, que seria muito caro e tudo mais, quando, na verdade, é mais barato você inovar com TIC do que com biotech, por exemplo. Né? Então, as pessoas não têm essa percepção, né? E os países que têm essa percepção estão avançando na inovação, como a Estônia, por exemplo, né? A antiga cortina de ferro percebeu isso muito rapidamente e estão todos investindo bastante na área de TIC. Eu vou deixar para fazer as perguntas no final, que eu acho que a gente fica mais produtivo, e já vou, então, passar a palavra para a Carolina e para o Rony, que são da Basta. Quem quer falar primeiro? Vocês se organizaram entre vocês? O Rony vai falar primeiro? Então, Rony, por favor. Então, Rony. Isso. Tá, obrigado. Obrigado, Aline. Agradecer a apresentação também do Eldorado, acho que ilustra bem, e obrigado por compartilhar também essas lições aprendidas, né, desses casos, isso que é fundamental, né, acho que para essa nossa jornada. Bom, primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, estamos junto com a Carolina, nós vamos apresentar um pouco, né, do cenário dessa jornada da BASF em relação à inovação aberta na região, e alguns aspectos, vamos ver, relevantes, que acho que a gente quer compartilhar com vocês. Vocês já estão vendo minha tela? Ok. Bom, um pouco sobre o que é a BASF, né? Acho que quem não conhece, né? Nós somos uma indústria química, e qual que é o nosso mote, a motivação, né? Nós transformamos a química para um futuro sustentável. E como mesmo sendo uma indústria química, a gente não esquece o que nós chamamos do jeito E, como a gente transformar essa química e combinar, né, o sucesso econômico, então a gente trazer resultado para os nossos investidores e também, né, ter uma proteção ambiental e uma responsabilidade social corporativa. Acho que isso é muito relevante. Bom, nós somos uma empresa que já tem mais de 150 anos, no Brasil mais de 100 anos,
Mas o que leva, né, a gente a ter essa relação de estabelecer um ecossistema? A gente tem que ter ganhos de massa crítica e ter um footprint, pelo menos mínimo, na região. Então, aqui foi claramente, né, quando a Basf começou a investir em plantas e depois laboratórios de desenvolvimento de aplicação e suporte ao cliente, e depois trazer plataformas globais de pesquisa e desenvolvimento na região. Acho que isso que traz, né, os elementos chaves para estabelecer esse ambiente de inovação aberta. Inovação aberta, a gente entende que a gente faz desde sempre, acho que até no começo, né, da jornada da Basf como empresa, começou como uma empresa emergente, hoje seria uma startup, né, que desenvolveu um corante a partir de um resíduo, né, então nada mais, né, acho que contemporâneo, né, tinha um resíduo de alcatrão de hulha, então estabeleceu uma rota de produção de um corante, então esse que iniciou, né, a nossa construção como empresa. Isso é um tema bem atual, né? Como gerar valor através de resíduos. Acho que isso é um ponto importante. E quando a gente fala, né, nós somos uma empresa que tem mais de 240 sites, 110 mil colaboradores. Na região temos, aqui no Brasil, 9 sites produtivos, mais de 30 laboratórios de desenvolvimento de aplicação e 2 laboratórios globais, que eu vou falar um pouco mais a respeito. A gente tem um termo na Basf que a gente chama de Verbund. O que é o Verbund? Verbund, a tradução literal não tem no português, mas significa integração e sinergia. Como que a Basf, né, ela já faz isso muito bem, né, na parte de integração de seus ativos e assets, né, de uma matéria-prima, gera um produto, gera também um subproduto, que é matéria-prima de outro processo, e como a gente faz, então, né, no caso, a quebra da nafta em subprodutos, depois desenvolver em químicos base, depois especialidades e soluções. Então, como fazer isso e aproveitar não só os materiais, a integração energética também, mas também a gente tem esse desafio de também fazer essa integração em relação aos dados que nós geramos, o expertise que nós temos, né, com pessoas, e a integração das tecnologias, como disseminar, né, ou transbordar, né, para as outras aplicações. E nessa, quando a gente falando, né, de jornada, nós não somos uma empresa de TIC, né, mas cada vez temos mais e mais aplicação desse tipo de soluções. Nessa transformação, vamos ver, transformação digital, que a Basf quer liderar, né, nesse segmento químico, como fazer, então, fala o dado é o novo óleo, né, então fala assim, como gerar valor com todos os dados que nós geramos e interagimos com outras instituições. Bom, nos segmentos, nós somos uma empresa, né, orientada a mercado, aqui só para demonstrar os 6 segmentos de indústrias que nós atendemos, majoritariamente uma relação B2B, temos relação, o mercado B2C, acho que vocês conhecem Souvenir, acho que é o nosso maior exemplo, né, de produto de prateleira, né, que vocês devem conhecer. Espero que todos tenham realizado transformação das suas casas nesse home office, né, cansaram do background, acho que isso é interessante. Mas aqui eu acho que o importante é estabelecer essa relação com o segmento, como que a gente pode, no olhar de inovação aberta e de plataforma de pesquisa, ter essa orientação ao mercado, né? Como entender, né, transformar essas tendências, como essas tendências, elas convertem em demanda desses segmentos de indústrias, que são nossos clientes, e como a gente desenvolver a melhor solução e no tempo adequado também, e qual que é a parceria estratégica, né? Com quem devemos fazer isso? Acho que isso é fundamental. Não esquecendo, né, nosso compromisso, acho que nós somos indústria química, nós utilizamos matérias-primas de origem fóssil, seja gás natural ou nafta, mas a gente tem um compromisso, né, de até 2030, que a gente reduza nossas emissões comparado a 2018 de 25%, e temos nossa ambição, né, nessa jornada, que impacta todo o nossa priorização de pipeline, já é um item, né, de tomada de decisão com relação a onde vamos investir, quais são as alianças estratégicas para a gente ter essa ambição de ser uma empresa carbono neutro em 2050. Toda a nossa mudança, né, de estrutura e de como nós fazemos os processos, acho que isso vai ter, é fundamental o estabelecimento de parcerias. Um exemplo, né, acho que em julho nós fizemos a primeira joint venture com um parque eólico, junto com uma empresa de energia, para fornecer toda a energia, né, ou falar energia renovável, para o nosso Verbund de Antuérpia, né? Isso mostra um movimento e todas as tecnologias adjacentes para essa transformação também de a gente incorporar um sistema relacionado à geração de energia renovável. No Brasil, nós já temos uma matriz extremamente favorável, né?
mais de quase a 100% da nossa energia que a gente utiliza no site já é de origem renovável. Bom, quando a gente fala em termos de indicadores de intensidade de inovação, a Basf investe 2 bilhões de euros, né, em pesquisa. Então, quanto isso se desdobra, né? Para ser nos segmentos que atuamos, a gente tem o desejo, a ambição de estar entre os top 3, né, os líderes dos produtos e segmentos que a gente atua. Para isso, nós somos empresas de base tecnológica e esse conhecimento tem que gerar valor. Então, aqui, só para mostrar, né, nós temos 10 mil colaboradores com dedicação integral à pesquisa. Nós estabelecemos algumas redes de colaboração estratégica, o que a gente fala de contratos guarda-chuva, né, contratos de longo prazo de cooperação. E também a gente, se for analisar, né, esses indicadores de qual que é o valor que a propriedade intelectual traz, a gente pode falar sobre o Patent Asset Index, que mostra, né, qual que é o quanto essa geração de valor gera em relação à competitividade de mercado. A Basf, desde o início dessa mensuração, né, dentre os segmentos que atua, a Basf tem estado entre as líderes, né, no Patent Asset Index. Um ponto importante aqui, né, dessa jornada não é ela mostrar um exemplo. Nós temos colaboração com instituições de mais de 100 anos, né, um exemplo, o ETH da Suíça. Aqui no Brasil, a gente pode celebrar, né, esse ano a gente celebra 30 anos de parceria com o Embrapa. Então, a gente já estabelecemos a nossa jornada aqui, né? Então, tem alguns exemplos muito importantes, seja com o Embrapa, a USP, né, com a Exalc, a Universidade Estadual de Maringá, até a Unicamp, são exemplos desses contratos amplos de cooperação que nós temos aqui. E, a gente fala um pouco de fortalezas, claramente vocês podem ver aqui, acho que a se atentar a 2 pontos. Só na parte de agricultura, o investimento anual é na ordem de 800 milhões de euros, né? Então, você desenvolver um ativo, a gente fala que um novo ativo agroquímico, a gente fala que é 10 a 15 anos desde a sua descoberta, um investimento de 120 até 200 milhões de euros, né? Então, é bem intenso essa parte de olhar para a inovação e o cuidado também de se proteger essa inovação. Acho que isso é fundamental. Um outro aspecto, a gente fala sobre a inovação aberta e fechada, como ela se relaciona, né? Mais ou menos 1/5 do que a gente investe, a gente chama de plataforma corporativa. São novas bases tecnológicas, trabalhando em equipes multidisciplinares que vão se desdobrar no desenvolvimento de soluções com as áreas de negócio. E desde esse ponto, a gente tem as tecnologias core, que a gente desenvolve, a gente evolui, e aquelas que é através de parceria. Então, como estabelecer essa complementariedade para que a gente tenha esse avanço, né, robusto, né, de não desenvolver a gente fala, uma tecnologia que já existe. É melhor estabelecer uma relação com esse centro de competência. Acho que isso é fundamental. Quando a gente fala do ecossistema de inovação, acho que eu vou falar 2 aspectos, né, o aspecto global e o aspecto regional. Acho que o professor Arara falou sobre a relação das especificidades regionais, né? A gente tem o olhar aqui na região de que não é só uma tropicalização, a gente sim tem particularidades, desde o ambiente regulatório, desde até como a gente entrega essa solução, qual que é a demanda. Para dar uma ideia, né, a gente vai falar um pouco aqui do nosso ambiente ONONO mais tarde, mas um dos primeiros webinars, né, da semana de lançamento foi uma palestra técnica com nossos especialistas em tratamento capilar ou nossas soluções para tratamento de cabelos, uma análise etnográfica da diversidade de tipo de fios, né, os arquétipos que nós temos de fios na região. Aqui não é toda a região que tem esse mesmo tipo de diversidade. Acho que isso aí você deriva soluções e um olhar específico para a região. Acho que isso é fundamental. Um outro aspecto é como a gente estabelecer, a gente fala, eu e a Carolina, nós somos áreas de serviço, como estabelecer uma excelência em serviço para as áreas de negócio. A gente não ser xerife, a gente não ser também aquele que coloca pedras, mas que a gente alavanque o processo e a gente consiga acelerar. Isso é um desafio enorme, né? A gente tem um grupo até que a gente lida com isso, assim, mensalmente compartilhando os aprendizados desse processo, né? Como que a gente é visto com relação à área de negócio, de acelerar o processo de levar uma inovação. Num aspecto importante aqui, eu vou falar da trajetória de PI.
a gente teve o primeiro ganho de massa crítica, até a gente fala isso reflete a nossa relação com a Embrapa, foi no final de anos 90, ou início dos anos 2000, que a gente, sim, estabeleceu os primeiros, assim, a relevância, né? Ganhamos massa crítica de inovação. Em 2004 para 2005, a gente teve o primeiro expatriado do nosso grupo global de propriedade intelectual para dar suporte a esse processo. E junto com eles, né, na parte de gestão de inovação, a gente fez a nossa catequese, né, fazer a evangelização com todas as áreas, laboratórios, falando as noções básicas de patente, a importância, o momento certo de discutir essa relação de alinhar expectativas. Acho que isso foi fundamental, né? Ele trouxe uma visão vamos ver, madura e como que a gente acelerar o processo também de estabelecer essa preocupação, esse olhar estratégico na região também. Um outro aspecto de relevância foi dos 70 laboratórios que a Basta tem globalmente de pesquisa, estabelecer 2 laboratórios desses aqui na região. Claro que eles são voltados para o setor agro, que é extremamente pujante aqui na região, e isso foi fundamental, né, que se desdobre uma série de necessidades, principalmente nesse olhar de propriedade intelectual. E a BASF, ela não tem aqueles módulos de ambientes, né, de incentivos, a gente está mais, não temos aquele obrigatório como as empresas de energia, né, ou de óleo e gás, a gente está no ambiente das parcerias, as PPIs, também nos incentivos fiscais. Então, a gente tem áreas de suporte que, durante o desenvolvimento das ideias, né, como trazer esse olhar de incentivos. Então, a Lei do Bem a gente usa desde 2008, né? Acho que isso é realmente um mecanismo que a gente usa bastante. Nos outros, eu queria dar muito mais exemplos, estamos nessa jornada aí de aprendizado, temos exemplos de Embrapi, uso de sistemas como o IEL, Inova, de Senai, mas a gente está nessa jornada, né? A gente quer fomentar mais e encontrar mais oportunidades desse desenvolvimento desses mecanismos. Qual que é o nosso momento atual, né? Quando a gente estabelece todo esse olhar, né, de inovação aberta, a gente cria uma série de funis de entrada de ideias, né? Como a gente estabelecer um processo claro, transparente, criar um ambiente de confiança, expectativa com nossos parceiros e selecionar, né? Então, o que a gente fala, né? O nosso foco na inovação é como fazer a coisa certa e fazer essa coisa da maneira certa, né? Então, isso é um desafio enorme, né? Como a gente concilia, né, o ambiente de criatividade, estabelecer conexões e fazer a entrega, seja na questão de compliance, a questão de atender um arcabouço regulatório e também esse prazo de desenvolvimento. Acho que o Arara trouxe esse exemplo do ECMO, né, de 6 meses, é fundamental isso, né? Você ter o problema está ali, você entregar a solução e você capturar esse valor. Acho que isso é fundamental, né? Como que eu estruturo o meu processo para esse tipo de olhar, né? Como que eu agilizo essas análises e todo esse arranjo, orquestração das parcerias. A gente está no momento, né, inovação, eu falo que em 2008 a gente teve a descrição de cargo, tinha inovação no cargo, né, foi em 2008 e hoje tem vários cargos com essa atribuição, mas inovação é de todos, né? Não é só de quem está na gestão, quem está no laboratório. A captura de insights, ideias, e como vender essa ideia internamente, se desdobrar num esforço, acho que isso é fundamental. Por isso a gente tem investido bastante em programas de intraempreendedorismo. Acho que isso é fundamental. E todos eles, eu estou muito feliz, todos eles trazem parcerias. Apesar de ser um programa de intraempreendedorismo, eles estão cada vez mais buscando parceiros externos para integrar na solução que eles estão em desenvolvimento. Então, é a questão de apropriação, né? E também identificar e estabelecer quais parceiros são relevantes para aquela entrega. Acho que é fundamental. A execução do roadmap de inovação, acho que isso num olhar estratégico, né? De sobrevivência da empresa, nesse ambiente tão dinâmico, né? Cada dia aparece uma empresa que coloca alguém no espaço, né? Vamos dizer assim, a gente está nessa ideia, toda semana tem um lançamento. Como que se estabelece, se manter relevante e estar nessa fronteira de conhecimento e de competitividade? Como entregar, né? Trabalhar com as incertezas, cada vez mais a gente tem que lidar, né, no desenvolvimento de um roadmap tecnológico, lidar com incerteza, fazer apostas. Então, como a gente gerencia esses riscos e tem uma base robusta para avaliação, acho que isso é fundamental. Então, quais parceiros a gente vai se associar, quais são as tecnologias que a gente tem que ter essa robustez em relação a um olhar de propriedade intelectual, é fundamental.
Estabelecer colaboração, claramente ter esse olhar, né, com necessidades de mercado, e como que a gente tem excelência, até esse trabalho das áreas de serviço, elas trabalharem com esse foco de ajudar as áreas de negócio a reduzir ao máximo, né, atendendo todos os requisitos, esse tempo de lançamento e captura de valor no mercado. Um aspecto agora para finalizar, antes de eu passar para a Carolina, alguns exemplos, né, a gente iniciou nos últimos anos, os últimos 5 anos, um olhar, né, com como a gente pode se aproximar dos provedores de solução. Então, todos esses spin-offs de núcleos de universidade, esses centros de ICT que também têm incubadoras, para aproximar desse ambiente de startups e desenvolver soluções conjuntas em 2 aspectos. Tem aquele lado que a gente fala do hard science, que é desenvolver uma solução conjunta no estágio ainda no TRL mais, vamos ver, inicial, né, ou pelo menos ter a prova de conceito, acho minimamente, e aquele outro que é só desenvolver um modelo de negócio, de aproveitar a complementariedade daquela solução e acessar o mercado. Qual que vai ser esse arranjo, né? Como eu vou estabelecer essas contrapartidas e expectativas? Acho que isso é um trabalho que a Carolina vai desdobrar um pouco mais. Então, nós temos o AgroStart, foi o primeiro, né, junto com alguns parceiros, nesse caso com a ACE, de como a gente pode estabelecer, né, o avanço da tecnificação na agricultura, promover soluções digitais para o campo. Como a gente tem o nosso portfólio de sementes, nosso portfólio de proteção de cultivos, a gente tem soluções digitais, como que a gente leva isso ao mercado, né? Um exemplo também desse ecossistema é estabelecer parcerias amplas. A gente tem com a Samsung, com o Banco do Brasil e com a Bosch, e a Bosch já teve um desdobramento. A gente já formou especificamente para a Agtex uma joint venture e já foi estabelecida. Tem uma unidade, sua matriz é em Colônia, na Alemanha, e nós temos unidade dessa joint venture no Paraná. O Onono, né, que a Aline falou que eu sou responsável, mas é a Ornella, né, a nossa colega, é o nosso primeiro centro de experiências científicas e digitais, foi uma aposta da BASF de como eu aproximo os clientes com o desenvolvimento e também estabeleço uma plataforma de conexão com nossos clientes e também um exemplo, né, a nossa central de startups. A gente identifica uma necessidade, a gente faz essa integração, a gente dá esse suporte de fazer esse arranjo de, junto, né, com o nosso portfólio, a gente eventualmente, né, encontrar uma solução para um problema, uma demanda que o nosso cliente tenha, né? Às vezes ele pode não ter a massa crítica, ou ele pode também usar o nosso canal como uma das fontes de inovação aberta que ele também estabelece. O Fora da Lata é um programa com a Central de Startup, é com uma parceria com a Evo, e o Fora da Lata é com a Liga Ventures, né? É do nosso negócio Souvenir, de tintas de arquitetura, ou a área de construção, segmento da construção civil. E o Fora da Lata, ele visa não somente identificar demandas internas para a gente melhorar o nosso processo, serviços e a nossa excelência em operação, como também a nossa rede de parceiros. Como eu posso desenvolver soluções para que eu acesse o mercado de maneira diferente e estabeleça uma nova experiência com o cliente. Acho que isso é fundamental, né? A gente já tem exemplos, né? Seja sistemas de gerenciamento de economia circular, a questão de aprimoramento dos processos de circularidade, são alguns exemplos extraídos desse programa. E o Startups Connect é junto com a Câmara Brasil-Alemanha, em que as grandes empresas podem estabelecer, né, empresas âncoras, estabelecer desafios e postar isso e receber, então, proposta de startups que querem desenvolver conjuntamente essa solução. Então, esse é alguns... E fica aqui a mensagem, né? A inovação aberta, cada vez que a gente desenvolve novos canais, é como a gente estabelecer um processo claro, né? É fundamental estabelecer um ambiente de confiança, um ambiente de alinhamento de expectativas, e como o Arara falou, a gente aqui na região é fundamental a gente fazer esse screening, essa prospecção, de também identificar se existe comunicação é fundamental, se existem outros processos em outras regiões que eventualmente não possam conflitar, né? Apareça um conflito de interesse. Então, a gente também tem esse papel inicial, né, de estabelecer essa verificação com nossos hubs em outras regiões, ou a gente identifica a complementariedade, que já tivemos um caso, ou que a gente identifica já um sinal inicial, né, de falar, temos um conflito, como podemos solucionar. Bom,
Carolina, agora? Obrigada, Rony. Posso compartilhar aqui? Vamos lá, vocês veem minha tela já? Legal. Sim. Então, primeiro, rapidamente, obrigada, Aline, pelo convite. Estou super honrada de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada ao Casnar também, à BPI, pelo convite. Queria trazer um pouco da perspectiva, então, da base, também com relação à propriedade intelectual, como que esse tema se insere no mundo da inovação aberta e como que a gente encontra meios aí de sinergia entre proteção da propriedade intelectual e também o fomento à inovação aberta, né? Bom, primeiro eu queria rapidamente, complementando aí o que o colega, o Rony, trouxe, né, a nossa estrutura de propriedade intelectual na BASF, ela tem uma presença global, né, é um time muito grande, com aproximadamente 350 colaboradores só na estrutura de propriedade intelectual, e a gente está presente aí em diversos países no mundo inteiro, né, inclusive aqui no Brasil. Então, como resultado desse movimento que o Rony colocou, né, que lá em 2005, né, veio uma primeira pessoa para começar a espalhar, né, o tema da propriedade intelectual aqui no Brasil, hoje a gente tem uma estrutura que é 100% focada em propriedade intelectual para o Brasil e para a América do Sul como um todo, né, atendendo aí a empresa como um todo, como prestador de serviço, mas como o Rony comentou, o nosso principal objetivo é que a área de propriedade intelectual seja, de fato, parceiro de negócio, né? A gente quer contribuir para o desenvolvimento das soluções e dos negócios da companhia, respeitando a propriedade intelectual e protegendo as nossas criações. Rapidamente, alguns números aqui da base que a gente tem muito orgulho de apresentar, né, de acordo com o último relatório do APO sobre os principais depositantes de patente, a BASF, ela se coloca aí numa posição de destaque entre os top 10 depositantes aí de patentes, né, no escritório europeu, e aqui a gente traz como destaque justamente porque a gente está aqui, né, uma empresa química, um tanto quanto tradicional, digamos assim, mas do lado de grandes empresas de tecnologia, né, então a gente vê uma tendência, né, de aumento de depósito de patentes dessas empresas de tecnologia que vem dominando muito o mercado, e a gente está aqui, né, o segmento químico representando aqui entre os principais depositantes aí no mundo. E aí, como o Rony colocou, né, a inovação, a BASF tem a inovação como uma das nossas prioridades estratégicas dentro da empresa, né, uma empresa que é muito focada em gerar inovação e proteger as nossas inovações, né? Isso realmente está no nosso DNA, a gente tem uma estrutura 100% focada em R&D muito grande, de acordo com o último relatório da BASF, anual da BASF de 2020, cerca de 10 mil funcionários, colaboradores só 100% dedicados ao tema de pesquisa e desenvolvimento, aí com um investimento de cerca de 2,1 bilhões de euros no último ano em R&D em diversas áreas de tecnologia. E aí, trazendo um pouco para o tema do Table Topic, né, que é a inovação aberta, quando a gente fala em inovação aberta, diferentemente daquele modelo tradicional, né, em que todo o processo de inovação ele acontece 100% dentro de casa, né, com recursos e investimentos internos, de maneira fechada, né, a inovação aberta ela traz esse conceito de que a colaboração externa, né, a crença de que indivíduos externos à companhia também podem contribuir no desenvolvimento e na geração estratégica, né, e no desenvolvimento das inovações da companhia, né. Então, a BASF acredita muito nisso, né, a gente acredita que as colaborações, né, com parceiros externos é essencial, é a chave do sucesso para que a gente consiga se manter competitivo, né. E essa é uma das vantagens da inovação aberta para que a gente consiga acompanhar as tendências de mercado, manter a agilidade que o mercado hoje demanda, né, na criação de novas soluções, manter competitivo, além de outras vantagens aí que os colegas já citaram, e eu posso citar também, né, então eu preciso encontrar uma agilidade no processo, até o compartilhamento de risco no desenvolvimento de um projeto, redução de custos, né, melhoria de custos e de processo, ou até mesmo conseguir gerar inovação a partir de um produto ou de um serviço que já existe no mercado, né? Então, reduzindo muito aí o tempo
que se demanda para você gerar uma inovação do zero, como os colegas muito bem comentaram. Então, aí a gente traz de novo aqui alguns exemplos, né, nesse sentido que a BASF tem investido muito em iniciativas de inovação aberta para aproximação com parceiros externos, justamente para gerar esse ambiente um pouco mais diverso aí, na forma como a gente inova. E como que a gente cria valor a partir da propriedade intelectual nesse contexto, né? Acho que um primeiro ponto que é importante trazer para responder essa pergunta é ter essa visão de que quando a gente fala de um ecossistema de inovação, é algo extremamente amplo, né? Não estou falando aqui só de uma relação entre uma empresa e uma startup, apesar de que isso é algo que vem um pouco à mente quando a gente fala em inovação aberta, né? As startups. É um dos modelos que posso configurar aí numa relação de inovação aberta. Mas existem muitos outros. Então, eu posso estar falando de um relacionamento, uma parceria com uma universidade, né? As próprias incubadoras dentro das universidades, GCTs, né? Outros players de mercado que têm alguma atuação complementar à minha e que também a gente pode encontrar um caminho de fazer negócio juntos a partir dessa parceria, né? Então, cada vez mais se fala em ecossistema de inovação de uma maneira muito vasta, né? E que não é limitado a um tipo ou outro de parceria. E isso é muito, sobretudo de uma perspectiva da indústria química, também existe uma diversidade muito grande nos tipos de soluções e tecnologias que eu estou falando aqui nesse ambiente de inovação aberta, né? Porque eu posso estar procurando, buscando uma solução para resolver um problema de uma unidade de negócio que tenha um foco de base tecnológica. Então, eu busco uma startup que vai melhorar um processo, um sistema, um software específico, algo que normalmente já está pronto no mercado, e eu encontro aquela sinergia com o que eu já tenho interno, ou resolvo um problema de base tecnológica. Mas quando a gente traz para a perspectiva da indústria química, existe também a necessidade de soluções de base científica, que é justamente quando eu procuro resolver um problema técnico para um desenvolvimento meu ou de um cliente, né? Então, aí eu estou falando no curso do desenvolvimento de um produto base, né, ou diante de um problema que um cliente me apresentou, eu preciso de uma solução de base científica. Né, eu preciso colaborar no desenvolvimento. Aí eu falo de soluções, parcerias com universidades, por exemplo, né, outras empresas e projetos de colaboração, cooperação, desenvolvimento conjunto, no qual a configuração aí também, né, a dinâmica da questão da propriedade intelectual, ela é muito diferente. Então, ela vai variar muito também por esse fator, né, o tipo de solução e especialmente quem é o meu parceiro. Então, acho que uma questão fundamental para a gente chegar aí começar a construir uma estratégia de PI que seja eficaz no caso concreto, né? Não existe fórmula mágica, não tem uma regra única, é impossível a gente estabelecer uma política de PI que seja aplicável para todas as situações aí de um contexto de inovação aberta. A ideia é encontrar, né, uma mediação entre o interesse dos parceiros, de acordo com naquela tecnologia, aquela solução em questão, e o modelo de negócio pretendido, né? Então, quem é o meu parceiro, qual é a solução, o que ele me apresenta e como a gente vai explorar isso, né? Como isso vai ser aplicado. Acho que esses são 3 fatores importantes para que, quando você tem a clareza, a gente consegue, a partir daí, construir uma estratégia de proteção, né, de propriedade intelectual que seja adequada para aquele modelo específico. E aí, a consequência disso é que a estratégia de PI ela vai variar muito, né, de acordo com a unidade de negócio, de acordo com a iniciativa, de acordo com o tipo de parceiro e a solução em questão. Então, algumas perguntas fundamentais que a gente traz, assim, de interação, né, enquanto eu estou numa área de serviço, né, então a gente precisa interagir com a área de negócio para entender o que está acontecendo, porque muitas vezes eu não estou nas negociações ali iniciais, né, então perguntas fundamentais que a gente acha importantes para você ter essa clareza e conseguir trazer a solução para o seu negócio, né? Qual que é a forma mais adequada de proteção da sua API, né? Ou de manejar a API naquele caso. Então, por exemplo, qual é o objetivo desse projeto, né? Parece uma pergunta muito básica, mas muitas vezes a resposta é complexa. O que eu quero com isso exatamente? Como eu vou explorar? Né? Qual é a minha posição de IP pretendida? Existe alguma questão pré-definida? Então, eu vou entrar nesse projeto com uma condição relacionada à API? Eu preciso ter a propriedade dela? Ou isso é negociável? Ou eu tenho flexibilidade para negociar? Né? Então, quais são os resultados esperados? Que nível de inovação que eu estou falando aqui?
né? Eu tô tratando de algo que é extremamente disruptivo, ou é algo que já existe competidores no mercado e eu quero só encontrar uma sinergia, né? Outro ponto muito importante, qual é o nível de investimento que eu vou fazer nesse projeto? Normalmente, quando a gente fala de projetos com investimento muito alto, em dinheiro, em tempo das empresas, a contrapartida financeira ela acaba sendo muito relevante, porque eu preciso, de alguma forma, garantir o retorno do que eu investi. Né? Então, nesses casos, eu preciso encontrar um caminho que não necessariamente vai ser o compartilhamento da API, mas que me dê essa garantia de retorno, seja através de uma exclusividade, uma licença exclusiva, alguma coisa nesse sentido, ou o próprio compartilhamento da API, que me dê mais segurança, né, para eu garantir esse retorno, né? Então, algumas questões que a gente entende aí relevantes para a gente conseguir construir, fechar esse quebra-cabeça e chegar em qual é a melhor estratégia. E aí, aqui eu trago alguns exemplos para vocês de abordagens diferenciadas que a BASF já aplicou no passado e que a gente ainda tem hoje, né? Algumas a gente não tem mais e outras ainda temos, que são diferentes configurações, diferentes formas de se inovar, de se fazer inovação aberta e como que a API, ela entra em cada um desses casos. Então, por exemplo, quando eu falo de um modelo de aceleração, né, de startup, então eu tenho aí várias iniciativas que o próprio Rony já comentou, que envolvem parcerias com aceleradoras, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro deles era um modelo em que a BASF tinha uma parceria com uma aceleradora, mas a gente não tinha interesse nenhum em propriedade intelectual, né? Então, qual que era a contrapartida para a gente nessa participação? A BASF, ela faria, então, uma contribuição financeira, né? Então, eu faço um aporte financeiro para estimular o desenvolvimento daquela startup na forma de mútuo conversível. Então, lá na frente, quando a startup ela estiver madura e desenvolvida, eu ganho um retorno daquilo que investi através de participação em equity da empresa, por exemplo. Esse foi um modelo que foi aplicado. Então, a API, nesse caso, nesse modelo que a gente usou no passado, ela ficava 100% com a startup. Não havia uma discussão relacionada à propriedade intelectual e nem compartilhamento, porque existiam outras formas de eu ter um benefício a partir disso, né? Temos aí também o programa de aceleração de startups que o Rony comentou, que é o Souvenir Fora da Lata, né? Também é um outro modelo que envolve parceria com uma aceleradora, então envolve aí toda uma etapa de mentoria e de geração de negócio a partir de desafios lançados pela unidade de negócio da Souvenir para atender alguma necessidade específica do negócio, né? E aí aqui, no processo de aceleração, também não se fala em propriedade intelectual. A aceleradora, ela não vai ter nenhuma participação na API, né, e nem em equity da empresa, nem nada disso. Quando a empresa, no caso a BASF, seleciona aquela startup que tem mais o fit com aquele desafio lançado, aí sim eu vou estabelecer um contrato específico que seja adequado para aquela relação. E aí pode ter diferentes configurações, da mesma forma a propriedade intelectual ela vai se configurar de maneiras distintas, dependendo de todos aqueles fatores que eu comentei no slide anterior. Aí temos também alguns modelos de parcerias, né, no qual a BASF faz uma parceria com um terceiro, né, e aqui eu trago também um exemplo de uma outra startup que tinha tecnologia relacionada a sobrevoo de drones para localização de ervas daninhas nas plantações. Essa empresa, na época, ela estava com uma presença muito tímida ainda no Brasil e estava querendo entrar no mercado. Então, qual foi o acordo, né? A gente apresentaria a solução para os nossos clientes como forma de incentivar a entrada no mercado brasileiro, né, daquela solução, e a contrapartida aqui era um benefício para o próprio cliente, né? Então, uma vez que eu apresento a sua solução para o meu cliente, ele vai ter uma condição diferenciada na contratação, no uso da sua tecnologia, né? E aí eu uso isso como um leverage no pacote de soluções que eu apresento para o meu cliente. Eu vendo o meu produto, eu também apresento a solução. E isso traz um benefício indireto para a base. Aqui a gente também não falava de PI, né? Então, aqui a PI continua com a startup. Já nos modelos de cooperação e convênios, aí a configuração é um pouco mais padrão, digamos assim, quando a gente fala de contrato de PI, porque eu estou falando de um contrato de cooperação técnica, em que envolve um co-desenvolvimento, esforços conjuntos para chegar a uma solução, a um produto, a um processo inovador. E aí, normalmente, aqui a gente está falando em compartilhamento, tá? Mesmo quando a gente está numa configuração com universidades, que os colegas trouxeram esse ponto, né, como ponto de dificuldade, acaba que a via de regra seria o compartilhamento, não somente nas relações de cooperação com a universidade, mas também com outros parceiros de outras naturezas,
quando eu envolvo, de fato, um desenvolvimento conjunto, né? Temos aí mais 2 modelos, sendo que um deles é a BASF como facilitador da relação, né? Então, a BASF, ela não participa das negociações, mas a gente é um ponto em comum entre um cliente, uma startup, uma outra empresa e uma startup, uma startup, por exemplo, né? Então, aqui a gente traz um exemplo concreto também da BASF, no qual a unidade de negócio foi contatada por um cliente que tinha um problema, né, para desenvolvimento de um produto e buscava uma solução através de produtos BASF, né? A gente não tinha capacidade para trazer aquela solução de maneira imediata para o cliente, e é o que foi feito. Lançamos, então, um desafio através da Central de Startups do ONONO para buscar um parceiro que pudesse colaborar com a BASF ou, independentemente, trazer a solução para o cliente. Então, aí também é um benefício indireto que se tem, né? É um benefício de eu fidelizar meu cliente, eu, de fato ter o foco no cliente, totalmente business oriented, eu vou encontrar a solução que ele precisa. Se não for eu sozinho, a gente colabora. Se não for possível, encontro um terceiro que possa colaborar para a sua solução, né? E, por último, os modelos de ecossistema de inovação, né? Que esse tipo de contrato é a situação em que outros players de mercado, empresas externas, têm interesse em acessar aquelas startups que já estão nos programas de aceleração da BASF, né? Então, a gente faz um tipo de contratação de relação no qual eu aproximo essas empresas, eu dou acesso às minhas startups que já estão nos meus programas a um parceiro, a um outro player do mercado que tem interesse também naquela solução. E aí, esse tipo de contrato, ele envolve essa possibilidade de acesso, mas também uma busca de sinergia entre BASF e esse parceiro externo, né, nessa integração com as startups. E daí decorre, por exemplo, aquele exemplo que o Rony trouxe da joint venture que a gente tem recentemente. Foi um caso que surgiu nesse tipo de contrato de ecossistema de inovação e que aí acabou evoluindo, inclusive, para uma joint venture, porque foi encontrada aí uma sinergia entre as empresas. E aí, para fechar, eu acho que a mensagem que eu queria deixar da perspectiva de PI é que, no contexto da inovação aberta, né, a propriedade intelectual ela não pode mais ser vista como aquele mecanismo usual extremamente defensivo, no qual a PI ela é usada como uma forma de impedir, barrar terceiros e manter a exclusividade de mercado, né? Operar livremente no mercado, barrando terceiros. Não que esse mecanismo não seja válido, dependendo do tipo de inovação que se faz, né? Por exemplo, desenvolvimento de agrodefensivos, são 15 anos de desenvolvimento, a proteção por patente é extremamente relevante, né? Mas nem sempre essa é a configuração, né? Então, a mensagem a PI, no contexto da inovação aberta, ela é muito menos a questão defensiva e muito mais uma forma de permitir inovação, né? Então, é um match, eu preciso conseguir conectar respeito à propriedade intelectual mútua, como eu compartilho isso, como eu gero valor a partir disso, né? Vislumbrando aí que tanto o benefício financeiro como não financeiro, eles são drivers importantes para a contribuição do sucesso. A palavra para fechar, na minha visão, seria flexibilidade. A gente tem que abrir um pouco a mente, né, para encontrar uma maneira flexível, encontrar um caminho que seja vantajoso para ambas as partes. Desculpa se eu passei do tempo, eu tinha poucos minutos, Aline. Eu tentei correr bastante aqui. Fique à vontade, não, a discussão está muito rica. Eu queria agradecer tanto a sua disponibilidade como a do Rony, de trazerem aqui a experiência da BASF, né? Como o próprio Rony colocou, a BASF faz inovação aberta há 150 anos, então é uma das empresas que pode falar sobre inovação aberta com muita propriedade. Inclusive, há todo um estudo, né, dos cases das empresas químicas alemãs na segunda metade do século XIX, como elas cresceram com base em inovação aberta. Mas, tendo em vista que a gente está aqui dentro de um tabletop, em que as pessoas podem fazer perguntas, a gente tem alguns minutinhos ainda antes que briguem comigo, eu queria perguntar se alguém aqui da plateia tem pergunta. Se tiver, eu peço que abra a câmera, se apresente e faça a pergunta, por gentileza. Silêncio. Gente, não precisa ter vergonha, tá? Se vocês não fizerem perguntas, eu vou fazer para desinibir vocês. Ninguém quer fazer pergunta?
Então, eu vou fazer uma pergunta para ambas as empresas, que é se elas estão acompanhando a Estratégia Nacional de Inovação e a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. E assim, a Patrícia, que se envolveu bastante na NPI, ela estava aqui, infelizmente ela teve que sair, mas queria perguntar para vocês quais são as percepções que vocês têm sobre essas duas políticas públicas. Posso começar? Pode, por Eu posso favor. começar, eu vou trazer um pouco mais, comentar rapidamente, eu tenho acompanhado mais de perto a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual, né, a BASF tem participado de diversos fóruns aí que discutem essa questão, e a gente tem acompanhado aí todas as iniciativas, especialmente fazendo um mapeamento, revisando as principais entregas, né, que estão previstas para que a gente possa identificar, através das associações, quais são aquelas ações, né, as entregas que são mais estratégicas, de maior interesse, e que a gente possa, de alguma forma, contribuir. Né? Então, eu acho que o momento que a gente vive agora é, de fato, de unir esforços aí em torno da estratégia, acho que todo mundo tentando a sua parcela aí de contribuição, né? Acho que, claro que tem uma expectativa grande, né, com relação ao que está por vir, né? Mas acho que é um momento realmente de unir esforços. Eu acho que eu não traria, Aline, pontos de melhoria, mas talvez destacaria alguns pontos que eu acho que, enquanto BASF e também uma percepção pessoal, tenho muito interesse em ver como vão se desdobrar, né? Então, por exemplo, revisão de normas sobre transferência de tecnologia, né? Toda a questão de fortalecimento de órgãos de governança para estimular e aumentar o cumprimento da legislação, a próprio incentivo à especialização do Poder Judiciário, né, com relação ao tema da propriedade intelectual, disseminação de conhecimento aí para o público leigo, digamos assim, com relação ao tema, porque acho que é um fator muito importante, de fato, disseminar o conhecimento, né, e estimular o debate aí fora do âmbito dos especialistas e trazer um pouco mais para a realidade das pessoas. Então, acho que esses são pontos que eu destacaria. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat. Clarice, você quer fazer essa pergunta ao vivo? Senão eu vou ler. Mas antes, vou pedir para o Eldorado falar, então, da de inovação, enquanto a Clarice se decide se ela vai abrir o microfone ou não. Estou fazendo um pouquinho de bullying, gente. Mas pode falar, gente. A gente está aqui entre colegas. Vai lá, Aline. Então, a gente aqui do Eldorado também tem acompanhado bastante, né, essa questão da inovação, ela é muito estratégica para a gente, tanto a inovação quanto a estratégia de propriedade intelectual. A gente também sente bastante, né, enquanto instituto, a necessidade de capacitação e disponibilidade de informação, né, esse acesso à informação sobre propriedade intelectual e inovação para o Eldorado, ele é muito importante, especificamente na estratégia de inovação. O Eldorado está muito focado na parte de inteligência artificial, que é uma frente muito forte dentro do instituto. Existem iniciativas até com a própria Embrapi, né, que o Eldorado fomenta, né, eles estão pensando em desenvolver um manual que é para nortear todo o Brasil e as empresas, né, e as próprias unidades Embrapi em relação a isso, né, e a gente tem essa preocupação, um ponto até que a gente conversa muito e debate muito aqui no Eldorado em relação à estratégia de propriedade intelectual especificamente, é a nossa preocupação com a previsibilidade das ações, né, a gente viu que tem uma quantidade muito grande de ações, e a gente tem uma preocupação de como se a gente vai conseguir acompanhar tudo isso que está acontecendo e quando essas ações vão acontecer, né, então a gente não é uma crítica, né, mas é uma preocupação que eu acho que muitos devem ter também, né? Eu acho que o Arara também, a gente discute bastante isso, eu já até comentei um pouco sobre isso já com a Aline, né? Então, acho que esse é o ponto aí que a gente tem maior atenção dentro da estratégia. Eu só queria complementar que o próprio desenrolar do assunto, ou seja, quais vão ser realmente as atividades que vão ser iniciadas, né, vão ditar o tom de como a gente vai poder seguir. Quer dizer, algumas coisas mais arrojadas tem que esperar realmente que o cenário legal esteja disposto a aceitar esse tipo de solução antes da gente começar a voos mais arrojados, né?
Só para curiosidade, como fica aí no canto, né, já tem discussões a respeito de patente gerada por inteligência artificial. A gente ainda está longe de trazer esse problema para a nossa discussão, mas a tecnologia de verdade está aí batendo na porta. Então, acho que a gente deveria, como é que eu vou dizer, ter alguma agilidade na implementação dessas ações antes que a realidade passe por cima da gente. É uma grande realidade, né? A gente já tem um escritório que é o da África do Sul que concedeu uma patente para a inteligência artificial e um tribunal, foi um tribunal da Austrália que reconheceu que a inteligência artificial pode ser inventor. Gente, aqui com a premência de tempo, vou pedir para a Clarice, então, fazer a pergunta dela, porque ela concordou. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Clarice. Tudo bom? Boa tarde. Eu queria saber, na verdade, eu coloquei no chat a pergunta, né? Se tem alguma estratégia que vocês estabelecem para verificar como é que fica essa titularidade da API. Eu entendi que tem a ver também com a importância daquela API dentro do negócio, qual o valor que ela representa para a empresa e tal. Então, mas queria saber um pouco mais sobre isso, vocês falaram um pouco mais sobre isso. E nessa estratégia também de titularidade da API, também onde é que vocês fazem o registro? Vocês sempre levam ao INPI, é só Brasil o escopo, ou vocês levam isso para fora e procuram priorizar lá fora? Por exemplo, a BASF se vai para a matriz ao invés de ficar na subsidiária, esse tipo de coisa. E outra pergunta que depois me veio aqui à cabeça é se vocês têm algum exemplo de vocês aí de licenciamento aberto, como, por exemplo, a BioBricks Foundation, um software aberto, alguma coisa assim, se vocês têm alguma API que sequer é aberta. Sim. Antes Obrigada. Olá, obrigado, Clarice. Só uma coisa de aberto, acho um exemplo muito importante na parte de métodos alternativos, né? A BASF ela desenvolveu, junto aos protocolos da OECD, tecnologias para, então, desenvolver esses métodos para evitar, né, o uso de animais, e toda essa tecnologia gerada foi aberta, né? Então, esse é um exemplo também de como colaborar para esse arcabouço regulatório e também disseminar esse conhecimento né, para desenvolver ainda mais essas novas alternativas, né? Esse é um exemplo. Então, aí acho que a Carolina pode complementar com a questão principal. Titularidade é um exemplo bem interessante também. A respeito, a BASF ela também cresce através de fusões e aquisições. E um dos passos nesse processo de integração é a análise dos contratos e a propriedade intelectual. E a titularidade é um exemplo bem interessante, que às vezes num processo de aquisição, na hora que a gente analisa o pipeline, né, de patentes, às vezes de como foi desenhado naquele momento, na hora que a gente absorve aquilo, pode ter algum conflito, né? Porque você tem que ir atrás, né, do momento da discussão e a gente está num novo ambiente, né? Então, esse é um ponto interessante em relação a cada caso, né? Tem que ter essa flexibilidade, mas até exemplo de quantos processos nós fizemos recentes, né, nos últimos 15 anos de integração e aquisição, quão é relevante esse olhar também, né? Vou comentar, então, rapidamente os outros pontos, né, que a Clarice trouxe. Com relação à estratégia em si, de fato, é algo que varia bastante na BASF, né? Como eu coloquei, existem algumas iniciativas, até que existe uma política pré-estabelecida, por exemplo, alguns programas de aceleração, etc., que eu vou tentar delinear um pouco a questão da API, mas, de fato, em iniciativas em que eu não sei exatamente o que eu vou esperar, porque depende de surgir um problema, né, e eu buscar uma solução, é difícil a gente ter algo que seja fixo. Então, de fato, é muito no caso a caso e levando em consideração todos aqueles critérios que eu coloquei. Quando eu falo em compartilhamento da propriedade intelectual, em situações em que a gente compartilha, a BASF tem, sim, uma política interna de como cuidar da parte administrativa e qual é o procedimento padrão que a gente segue, né? Porque a nossa estrutura, ela tem esses hubs em países, como eu comentei, a gente tem uma estrutura no Brasil, mas a parte de processamento de patentes é de responsabilidade do core de IP que fica na Alemanha. Então, a gente sempre faz isso em conexão com os colegas da Alemanha
e normalmente os processos se iniciam com um depósito prioritário no IPO e depois, pela via do PCT, ele se desdobra em outros países. Então, essa é um pouco a regra. Existem exceções, especialmente se eu estiver falando de um projeto ou de uma inovação que é muito particular para a região e que não faz sentido eu nem sequer proteger na Alemanha, né, na Europa, então eu começaria por aqui, né? Mas realmente exceção à regra. Normalmente a gente segue um padrão e a BASF tomaria conta aí num contexto de cooperação, ficaria responsável por esse processamento. Obviamente, sempre isso deve ser negociado com o parceiro, né? Mas existe uma política interna nesse sentido. Eu poderia falar um pouquinho do nosso caso, né? Nós temos uma política própria para inovação, própria para propriedade intelectual, talvez a Aline até possa discorrer um pouquinho mais sobre isso, né? E isso faz com que uma parte dessas decisões de importância de retenção ou não da propriedade intelectual, que estão ligadas ao tipo de fomento de que a gente está falando para pesquisa e desenvolvimento, né? Que elas ocorram a nível de diretoria. Tá? Entre as ações possíveis, né, existe a possibilidade de você fazer a divulgação da informação por ela ser uma informação importante, mas não fazer parte, por exemplo, do core business da empresa final ou mesmo do nosso. A gente pode ter chegado a uma propriedade intelectual que é interessantíssima, mas ela não vai ser diretamente explorada de imediato, ela vai ser explorada em conjunto com outras propriedades intelectuais. Dependendo da situação, se ela é uma alternativa, o que a gente costuma fazer é a divulgação aberta da informação para que a gente não venha a sofrer algum processo contra o uso dessa possível tecnologia no futuro. É uma divulgação defensiva. Então, essa também é uma das possibilidades, e é talvez o que a gente mais utiliza para, como é que eu vou dizer, resguardar algo que foi desenvolvido e que não deveria, na verdade, ser utilizado contra os nossos próprios interesses. Tá? É, inclusive, talvez, o efeito fundamental da filosofia de propriedade intelectual. A propriedade intelectual protege durante algum tempo para que seja, no final, de domínio público. Então, essa, que eu não consigo aproveitar agora, ótimo, vai exatamente para quem deveria ter ido, que não vai para domínio público. Aline, quer complementar, por favor? Eu acho um ponto importante aqui, característico do Instituto, é a necessidade de retenção do know-how, né? O Eldorado, ele tem uma política muito forte nesse sentido, né? E a gente vamos dizer assim, utiliza o know-how como uma forma de sobrevivência no mercado, né? Então, a parte de titularidade daquela propriedade intelectual que é gerada, ela é negociada caso a caso, até porque o Eldorado, ele não tem produtos e licenciamentos no mercado, né? Então, vai muito da definição em conjunto com aquele cliente, mas essa característica do know-how, ela é mais fixa, né? Então, a gente precisa que esse know-how seja cedido, obviamente que a gente resguarda toda a propriedade, informação confidencial, né? Para não expor nenhum dado sensível de cliente, não existir uma contaminação, a gente tem um processo muito robusto de segurança da informação, que é um caso muito sensível, né, para os nossos parceiros, mas, em regra, é negociado caso a caso. E, em relação a registro, normalmente a gente faz de acordo com aquilo que o cliente tem interesse, então tem bastante cliente que registra fora e depois faz um processo para internalizar, né, para trazer para o Brasil, mas a gente normalmente é uma estratégia sempre conjunta, né, é sempre uma parceria nesses casos. Muito obrigada pela resposta, Aline e Arara. Alguém tem mais alguma pergunta? Silêncio. Ninguém mais tem pergunta? Priscila tem, pode falar. Priscila. Eu tenho. Olá, sou Priscila Cachiuabara, sócia do escritório Casnar Leonardos. Primeiramente, queria realmente agradecer e parabenizar tanto o Eldorado quanto a BASF pelas apresentações, excelentes apresentações. A minha dúvida, na verdade, é uma dúvida que talvez não tenha tanto a ver com o PI, mas é uma curiosidade que eu tenho, porque quando se fala em Open Innovation, a gente fala aí de junções, sinergias, né, entre diferentes empresas, pessoas que têm diferentes modelos de negócios potencialmente, né? Então, eu queria ouvir da perspectiva
tanto da Eldorado quanto da BASF, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram para gerenciar e alinhar modelos de negócios potencialmente diferentes entre a sua corporação, né, a sua empresa e as parceiras? Obrigada. Bom, Priscila, obrigado pela pergunta. Acho que até essa, eu e a Carolina participamos, né, com relação à parte de modelos de negócio. Um dos aspectos que a gente aprendeu nessa jornada, né, de interação é que a gente tem alguns pontos que a gente precisa evoluir de como que a gente está preparado em estabelecer. Então, a gente tem só um exemplo de compartilhar, né? A gente tem um comitê de novos modelos de negócio na empresa que participam as áreas de serviço e as áreas de negócio, justamente para identificar e aprender os gargalos, também as lições aprendidas e, às vezes, benchmarking com outras empresas ou instituições para trazer exemplos. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Agora, quando a gente fala em novos modelos de negócio, claramente, o que é a proposta de valor ou a agregação de valor de cada uma das partes, né? Acho que quando você tem essa complementariedade e ter essa fortaleza, exemplo, quando a gente fala do AgroStart, a gente tem o acesso ao mercado estabelecido. Então, quando a startup desenvolver uma solução que é robusta, né, já tem a prova de conceito, ela está no momento que ela pode escalar. Você estabelecer essa relação, né, de que ela me ajuda a estabelecer negócios e eu também atendo uma necessidade do cliente, isso é um exemplo excelente, né? Aí depois tem que alinhar expectativas, né? Como que isso vai ser remunerado? Qual vai ser o fator? Isso cada caso vai se estabelecer. Mas a gente tem outros exemplos que é um pouco diferente. A gente tem uma tecnologia e que o parceiro vai utilizá-la. Então, é o contrário, né? A gente só tem uma parte de como ele está acessando ao mercado. E a gente não tem acesso, às vezes, nesse nosso segmento. Ou está 2 passos da cadeia, né? Então, não é diretamente. Esse é um outro exemplo de desafio, né? De como que a gente pode estabelecer essa relação. Então, claramente, o tempo é um dos fatores de gargalos, né? Para atender, porque quando a gente fala em novos modelos de negócio, eles não são patenteáveis. A forma que você orquestra e você acessa o mercado de maneira efetiva, isso que vai dar a diferenciação e competitividade. Acho que esse é um aspecto muito importante. A tecnologia, às vezes, está proibida, mas a forma, né, que você acessa, esse que vai ser o diferencial. Então, acho que é uma das contribuições que eu gostaria de compartilhar. Eu poderia comentar também, acho que talvez não tanto da perspectiva do negócio, mas aí de encontrar um alinhamento de frequências aí entre as empresas, porque quando a gente fala entre uma parceria entre uma startup, né, e uma empresa que está muito estabelecida no mercado há muitos anos, essas empresas naturalmente têm ritmos diferentes, têm culturas diferentes, né, tem atores diferentes. Então, acho que, no fim, tudo gira em torno de pessoas, né? Acho que criar também uma cultura que, especialmente as grandes empresas, estejam preparadas até para negociar, para tratar com um parceiro vindo, por exemplo, de uma startup, e o outro lado também entender que os ritmos são diferentes. Normalmente, as grandes corporações têm processos muito mais lentos, muito mais dificultosos, assim como universidades. Então, entender um pouco também esse exercício de empatia com o outro, acho que ajuda muito na tratativa, e talvez seja um ponto de dificuldade, assim, que eu trago também como contribuição aí quando a gente fala de segmentos tão diferentes, né, estruturalmente tão diferentes. Obrigada. Eu acho que poderia acrescentar um pontinho aí, que realmente esse deve ser talvez o fator mais complicado para que se estabeleçam os negócios na área realmente que toca a API. O processo de avaliação de risco, o processo de avaliação de sucesso de projeto é peculiar a cada empresa. Isso faz com que tenham velocidades diferentes e, às vezes, principalmente, né, tenham visões diferentes.
uma empresa como startup, ela tem um objetivo de curto prazo, enquanto uma empresa estabelecida já pensa no período de rentabilidade ou até mesmo em cauda longa. Então, são coisas diferentes que têm que entrar na mesa, mas precisam ser avaliadas preferencialmente antes do produto estar pronto para ser divulgado, porque aí já é tarde demais você discutir qual a participação. Quer dizer, eu imagino que se a gente conseguir evoluir para um modelo de valorização mais ligado a resultados no modelo de negócio de cada um, tá? E conseguir trazer isso para a mesa, tá? Que é uma coisa difícil, mas, de verdade, se a gente está falando em parceria, não tem outra forma de você discutir se não entender como a outra parte está pensando em se beneficiar disso, né? E, finalmente, compartilhar os benefícios, né, desse esforço coletivo de uma forma mais transparente. Tá? Hoje, as dificuldades que a gente tem encontrado são justamente em cima de observações oblíquas em relação ao objeto principal. Tá? Enquanto a gente, por exemplo, pensa na solução dos problemas da instituição a longo prazo, portanto, royalties, mesmo que em pequeno valor, recebidos ao longo tempo seria interessante, uma startup não tem a mínima intenção de pensar no longo prazo, porque ela não foi desenhada para isso, né? O ciclo de vida dela é menor. E a necessidade dela, inclusive, às vezes, é conseguir se vender para alguém que leve, a partir de um momento que a complexidade seja excessiva do negócio, que leve isso para frente, né? Então, essa junção dos participantes com um espírito um pouco mais desarmado, dispostos a falar sobre seus próprios modelos de negócio, tá, ajuda um pouco mais. Eu sei que faz parte da negociação você tentar como é que eu vou dizer, ocultar o seu valor. Mas, hoje em dia, a ocultação de valor torna praticamente impossível você chegar a um resultado rápido. Você chega sim, só que demora mais. Obrigada, Arara. Esse ponto é um ponto até que eu queria fazer um complemento até do que o Arara falou, que mas essa aí, gente, dificuldade. Desculpa, eu vou ter que brigar para do horário. Vai ter que ser bem rápido, Aline. Tá. Não, eu ia só reforçar essa questão da dificuldade que as empresas têm em disponibilizar a informação, né? Essa preocupação com o segredo a gente sente muito no dia a dia aqui no Eldorado. A gente trabalha com concorrentes entre si, então eles têm muita preocupação de usar a mesma fonte, né? Mas vamos deixar para uma próxima isso. Desculpa, Obrigada. tem que ser meio carrasca com o horário, mas a gente ultrapassou aqui um pouquinho, antes que briguem feio aqui comigo. Eu queria... A gente poderia ficar o resto da tarde inteira aqui falando de inovação aberta, das dificuldades, das possibilidades, mas eu queria agradecer demais a todos os presentes aqui, Carolina, a Rony, a Aline e o Arara, por terem concordado em vir conversar com a gente, a todos vocês que ficaram aqui até esse horário no grupo do Zoom e na plataforma do Congresso. E, enfim, bom congresso para todos, né? Espero encontrá-los a todos em outras oportunidades. Obrigada, Aline. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Rony. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.